Nós vamos conversar com a Andréia agora para falar sobre a importância da rotina para o desenvolvimento cognitivo e emocional das nossas crianças e adolescentes. Andréia, minha querida, que bom te receber aqui, tá tudo bem? Igualmente, tão bom te ver. Graças a Deus, tudo ótimo, né? Graças a Deus. Muito bom. E aí, Andréia, a gente já começa logo deixando bem explicadinho para as pessoas que estão em casa o quanto existe o lado cognitivo e o quanto ele mexe com o lado emocional das crianças e dos adolescentes. É uma amálgama. O que é uma amálgama? Coisas que estão entrelaçadas, conectadas, bem misturadinhas. Então, assim, o emocional carrega todo o potencial do desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento cognitivo, para acontecer, precisa de uma base emocional bem estruturada, não é verdade? Então, quando a gente fala da importância da rotina, a gente está falando de organização, para que esse cérebro, lá na primeira infância, comece uma estrutura saudável. E hoje é uma preocupação muito grande nossa, nós temos conversado muito sobre os distratores que nós temos no mundo para todos nós, sobretudo para as nossas crianças e adolescentes. Então, quando a gente pontua a importância de uma rotina, a gente fala de saúde mental, a gente fala de um desenvolvimento cognitivo em potencial e significativo. Então, quando a gente pensa na rotina, a gente pensa em organização. A organização, ela requer o quê? Estrutura. Essa estrutura, ela é muito importante para que o cérebro da nossa criança desenvolva bem. E do que eu estou falando quando eu trago essa estrutura? Estou falando de um ambiente que propicie isso. Inicialmente é um ambiente doméstico, é em casa. Quais são as rotinas que a gente pode pensar que a gente vai organizar de maneira mais consistente? Refeições, sono, banho, né? Higiene da criança. Essa rotina, ela precisa ser bem pontuada desde a primeira infância. Por quê? Porque todas as coisas que estão no porvir precisam dessa estrutura. Quais são essas coisas que estão no porvir? A interação social que vai começar a acontecer fora do ambiente escolar, os momentos de lazer. Quando inicia a vida escolar, o horário da escola, o horário de organizar as coisas da escola, que é uma das primeiras obrigações sociais que as nossas crianças têm em caráter sistematizado, né? Que é adentrar no ambiente escolar, e aí ela vai passar em torno de quê? De 15 anos da vida. E aí o interessante quando você fala assim é que a criança tem o exemplo dentro de casa, onde ela aprende, ela vai ser ensinado, e depois que ela aprende é uma forma de reter, é uma forma também de trazer para dentro de si todo aquele comportamento, todas aquelas atitudes e tudo aquilo que ela aprendeu entra como desenvolvimento, e daí então ela está preparada para estar fora. A gente também sabe que quando existe a transição, né, da infância para eu gosto de falar pré-adolescência, tá bom? Eu gosto de sentir essa transição da pré-adolescência para a adolescência. Há profissionais que já falam direto da infância para a adolescência. Quando a gente tem a transição da infância para a adolescência, a gente sabe que por uma questão biológica, por uma questão da própria fase, essa rotina, ela começa a ser um pouco quebrada. Por quê? Porque nossos adolescentes são imediatistas, os nossos adolescentes estão com uma carga de autoconfiança maior, eles têm mais autonomia em alguns aspectos, e por conta dessa autonomia, essa carga de confiança, pensa assim, não, isso aqui eu vou conseguir fazer, eu não preciso dar ajuda para isso aqui eu não preciso organizar agora não, eu deixo para fazer na hora. E isso impacta, a gente sabe, na rotina de estudo, na rotina familiar, na rotina social como um todo. Esperando isso, a gente já tem as estratégias relacionadas à condução desse gerenciamento. Por quê? Porque aí a gente já vai trazer esse adolescente para ajudar nesse processo. Estou falando de um adolescente que já vem de um processo estruturado, porque quando não existe essa estrutura, desde o início, ele não tem referencial. Ele precisa ter um referencial. Qual é o referencial? A rotina estruturada de antes é um referencial. A rotina que ele cumpria antes é um referencial. Por isso que a gente fala a importância dos hábitos desde a mais tenra idade. Isso não é só um dito popular. Isso é uma questão científica, está relacionada ao nosso neurodesenvolvimento. O nosso cérebro, ele se desenvolve
por estruturas. O cérebro da criança, ele vai desenvolvendo toda a parte sensório-motora, depois ele vai indo para o desenvolvimento do córtex pré-frontal, e isso se dá até em torno dos 24, 25 anos, é muito tempo. Quer dizer, não é um processo estático, né? Não é um processo estático, ele vai passar por um desenvolvimento e, de uma certa forma, às vezes a gente se desespera, porque os nossos adolescentes que hoje a gente percebe que chega até essa idade que você falou, na mente da gente no passado, em outras gerações, 18 anos já era adulto. 18 anos, 25 anos, nossa, responsabilidade de pai e de mãe, né? Já com crianças. E hoje a gente percebe que nessa geração que nós estamos vivenciando agora, 25 anos ainda está fazendo coisas que a gente fica, meu Deus, como pode, né? Cadê a educação? E teve algo que você falou muito interessante na nossa última conversa, que é muito legal para a gente abrir os olhos de pai e mãe. A base é fundamental para que você não fique tão desesperada como mãe quando chegar nessa fase da adolescência puxando para a fase adulta. Sim, não é isso? É fundamental. Ela pontua? Não. Nada pontua, sabe por quê? Porque nós temos um fator chamado ambiente. O ambiente, ele é mais sentencioso em alguns casos. Contudo, se existe o hábito, né, se existe um vínculo afetivo consistente, a gente vai apostar nisso, a gente vai confiar nisso. Por quê? Porque a criança, ela precisa de acolhimento e de amparo durante todo o percurso de desenvolvimento dela. O adolescente, ele precisa ser compreendido, mas também precisa ser conduzido. Aí é uma condução mais camuflada, né? Porque como existe toda essa questão dele estar nessa autoconfiança, né? Nossa, sou eu que escolho, sou eu que faço. Não é que você vá ceder, mas como par experiente, você vai tentar conduzir da melhor forma. E assim, algumas pessoas já perguntaram, tia, o povo me chama de tia, né? Eu já acabo aceitando, né? Tia Andréa, lá nas caixinhas do Instagram, de vez em quando eu vejo um tia. Quem me chamava de tia antes eram as minhas professoras, né? Vinham com o tio, ou então as mães de crianças que eu fui professora, né? Agora o povo tá me chamando de tia Andréa, mesmo. Tá bom, mas que idade, por exemplo? Porque eu chego hoje com o meu de 25, e aí, presta atenção, né? Com o meu de 25, que muitas vezes as pessoas confundem, né? Não é meu boy, é meu filho, como já me disseram. E aí eu chego com meu filho nos lugares, aí ele, mãe, não sei o que, os outros de 25, 26, tá. Tia, ele olha, tia o quê, cara? Tia nada, só então, eu pra chamar de mãe. Então o povo já vai e pergunta assim, tia, mas e quando a criança ela não tem o hábito? Eu perdi essa janela de fazer toda essa questão do hábito, na rotina. Não está perdido não, gente. É um trabalho que você vai precisar fazer com mais empenho e mais afinco. Por quê? Porque se eu disser para você que está perdido, eu estou negando a neuroplasticidade, eu estou negando o ambiente que pontua também a ação. Então, se esse ambiente é promovedor disso e me proporciona essa organização, por mais que antes isso não tenha acontecido, isso vai passar a acontecer, óbvio, com mais empenho da parte de quem está gerenciando isso, porque a gente sabe que para tudo, um referencial, ele nos ajuda mais. Nossa, você está falando isso daí, a gente chama atenção para algo que a gente tem falado nesta semana. Essa semana a gente tem puxado muito para o lado de como você educa e de como você disciplina. E aí a gente puxa para todas as situações. A gente trouxe babá, trouxemos uma mentora, né, de babás para cá, onde ela deixou bem claro os cuidados que a gente tem que ter, muitas vezes com pessoas que você tem dentro de casa, cuidando do seu filho, e você com a maior parte do tempo fora, e não sendo mãe presente, não sendo pai presente, às vezes você deixa a responsabilidade que é sua na mão de pessoas que muitas vezes fazem até melhor do que você. Daqui a pouco estão chamando a babá de mãe e você acha ruim, mas é porque você também não está ali ruim e você não acha que é super mãe e você não está dando atenção. E outra situação que eu achei muito interessante foi da parte da música, né, que a gente também trouxe essa semana, falando o quanto ela é importante. E aí eu tenho prestado bastante atenção no que você falou. Muitas vezes você deixa aquele filho sem atenção nenhuma, porque acha que a infância ele está sobre o teu olhar.
E ele vai crescendo só sobre o teu olhar em algumas vezes, até você se engana com esse olhar. E às vezes você não educa, tem outras pessoas educando e você deixa muita vontade, como as pessoas costumam dizer. Não, quando chegar numa idade X, me dá mais trabalho. Porque você não prestou atenção naquela infância, muito menos chegando na adolescência. E aí você falou pra mim... Eu tenho uma amiga que eu aprendi isso com ela, nós conversamos muito e desde então eu carrego isso pra minha vida. Ela disse, Andréia, a gente se prepara para o bebê. Eu acho que eu já até conversei sobre isso aqui. A gente se prepara para o bebê. São 9 meses carregando o bebê na barriga, vai no enxoval, vai estudar sobre o desenvolvimento, saber as informações principais relacionadas aos primeiros cuidados, a introdução, né, da alimentação do bebê, o desmame, o desfraude, a primeira vez na escola. Tudo isso a gente vivencia de maneira muito presente, né? Modo presente. E aí, quando a gente se espanta, a gente tem um pré-adolescente. Quando a gente se espanta, a gente tem um adolescente em casa. E a gente não teve os 9 meses, né, com ele na barriga, para ele sair adolescente, não é verdade? Todas as etapas da vida dos nossos filhos são etapas complexas. Complexas para eles e complexas para a gente também. Nós precisamos nos preparar para essa etapa. E nós não somos uma fortaleza enquanto mães. Sim. Nós somos vulneráveis. Nós passamos por processos de aprendizagem. Eu digo muito para o meu filho mais velho, olha, isso aqui a mamãe ainda não consegue fazer com você. Aí ele diz, por quê? Porque eu estou aprendendo. Eu digo, eu estou aprendendo. Né, Andréia? Porque a vida, a gente passa a vida aprendendo. Do primeiro abrir dos olhos até o último Andréia, fechar você falou deles. Algo muito sério. Entendeu? A gente aprende o tempo todo. Então, levando em consideração essa complexidade, o acolhimento, a condução, o gerenciamento, ele é essencial para pontuar essa rotina de saúde. E você ser inspiração, você ser exemplo, você como mãe e todas as pessoas que participam disso. Você falou das babás. Gente, é muito importante que a babá, que é quem vai passar mais tempo com a sua criança, que ela fale corretamente. Por exemplo, sua criança é um bebê, porque a linguagem, por exemplo, ela começa muito antes dos primeiros balbucios. Falei sobre isso ontem lá no meu Instagram. A criança, quando ela começa a balbuciar alguns sons, ela já está entendendo, ó, desde a barriga. Entende? Então, assim, lá na vida intrauterina, a criança já começa a ter essa percepção sonora, ela já vai começar a captar a entonação da voz da mãe, da voz do pai, mas sobretudo da mãe. Então, como você conversa com a criança, como você canta para a criança, porque a canção, ela pontua a rotina também. Por exemplo, na escola, existe a canção da chegada, existe a canção da hora da história, existe a canção do lanche, não é à toa, não é para enfeitar, é para pontuar rotina, entende? Então, olha essa entonação de voz que a gente está conversando. Eu vou conversar com uma criança, eu já puxo para o mistério, dependendo da história que eu estou contando. Se eu estou falando de algo muito sério, ela tem que perceber também que existe firmeza na minha face, que o que eu estou dizendo é algo que não é brincadeira. Então, a educação, ela caminha junto com a disciplina. A criança, o adolescente, ele precisa entender que certas coisas que ele pode vir a fazer, vir a reproduzir, são coisas que, se forem inadequadas, elas vão precisar serem reconduzidas. E é no âmbito familiar que a gente aprende o que é inadequado, porque a gente leva para a rua o que a gente aprende em casa. Nossa, e quando você explica dessa forma, a gente lembra lá da educação dos pais da gente, que menino não podia passar no meio de uma conversa. Se tivesse 2 pessoas conversando e o menino pensava em passar, bastava um olhar. Bastava um olhar. São coisas que mudam também, né? Muita coisa vai mudando. A infância, ela não era tão enxergada como algo tão importante. Hoje, como nós enxergamos. O próprio hino nacional nas escolas, né? Cada dia que passa tem escola que não tem. Que não hino tem. Nacional mais. O patriotismo, né? O amor ao lugar que você vive, ele é necessário. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Paracelso já dizia, quem nada conhece, nada ama. Então, tudo relacionado à nossa cultura, tudo relacionado ao chão que nós pisamos, é preciso ter a sua devida importância, o seu devido lugar, porque é dali que a gente enxerga os horizontes. E aí a gente chama a atenção das pessoas, ao mesmo tempo, para esse comportamento dentro de casa, como você mesmo deixa bem claro, até para saber
como vai ser esse comportamento dentro de sala de aula, fora com os colegas, para o aprendizado que a gente observa. A gente pensa, né, nos hábitos e bons costumes, porque a gente entende que isso vai para todos os ambientes que se convive. Contudo, na interação, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles trocam informações, não é verdade? São culturas familiares diferentes que estão juntas, por exemplo, numa mesma sala de aula. Então, às vezes, você tem uma criança que ela não come chocolate. Você nunca deu chocolate para sua criança. E aí, lá na hora do lanche, a sua criança está sentada do lado de um coleguinha que está comendo um chocolate, que é inadequado para o momento, que é inadequado em relação à própria proposta ou projeto de alimentação que a escola tenha, contudo, tem relação com a cultura familiar, e aí até você chamar aquela família, né, adequar todas as famílias ao projeto da escola. A sua criança que não come chocolate chega na sua casa, nesse ínterim, e fala: mãe, o fulaninho leva chocolate, eu quero levar também. Aí a gente vai culpar o fulaninho? Não, a gente vai fortalecer a nossa cultura familiar com a nossa criança, né? Como enfrentar esse cotidiano de uma certa forma, Andréia? Porque, poxa vida, falar, informação tá assim... A informação tá na mão, né? Tá na mão de todas as formas. Na mão. Informação pro bem, informação pro mal. Sim. Tá tudo muito fácil. Às vezes eu tenho a sensação de que tudo isso da noite pro dia vai ficar tão difícil, e o que vai ter de gente tentando procurar uma forma de poder vivenciar e querer se informar e não vão conseguir, não vão encontrar essa informação na palma da mão, como a gente costuma ter. Sabe qual é a sensação que eu tenho? É de que as pessoas estão preguiçosas para entender e aprender e colocar em prática. Essa era da informação nos deixa assim, cômodos. A informação Isso tá é na muito mão, perigoso, né, André? A informação está na mão, mas eu preciso ter um crivo para eu saber se aquela informação é de fato uma informação de credibilidade, porque a gente tem informações, pseudo-informações aos montes. E agora, da forma como está. Como a gente tem visto as informações chegarem até as pessoas? Pedacinhos de vídeos espalhados por todos os cantos. Descontextualizados. Isso é algo muito preocupante a nível de sociedade. A gente sabe que tudo isso modela o nosso comportamento, isso modela o nosso pensamento, né? As nossas opiniões. E nós, enquanto seres humanos, nós somos muito movidos pelo que a massa faz, né? Por exemplo, em conjunto, nós tecemos comportamentos que, quem sabe, como indivíduo, nós não teceríamos, né? Quem já viu aqueles experimentos sociais na internet? Você abre, vai entrar no elevador, tá todo mundo virado para lá, e você queria virar para cá, mas como tá todo mundo virado para lá, eu vou virar para lá também, já tá todo mundo daquele jeito, eu vou fazendo. Então, esse efeito é um efeito muito real na nossa vida. É um efeito que a gente reproduz de maneira inconsciente. Então, é muito importante que você tenha consciência das referências que você busca. O que essa pessoa faz? Ela está me informando isso aqui. Mas deixa eu ver aqui o que essa pessoa estuda. Deixa eu ver aqui qual é a trilha dessa pessoa. Quem são as referências dessa pessoa? Para que você também tenha esse crivo e saiba escolher. Esse é um grande desafio da educação hoje. Para evitar os pré-julgamentos. Exatamente. E para você não estar julgando uma pessoa que de repente não merecia estar sendo julgada daquela forma. Exatamente. Porque assim, quando você desconhece a história, você julga ela de qualquer jeito. Mas a gente está vivenciando também um período também muito superficial, né? Uhum. A gente não conhece ninguém, principalmente se for da internet. Complicado, né? Lá na internet, gente, a gente precisa entender uma coisa. A internet, ela é projeção. Ela é interação, mas ela também é projeção. O que é o Instagram? É você se mostrar, não é verdade? A gente está vivendo uma transição, por exemplo, falando de Instagram. As pessoas estão querendo mostrar algumas realidades, querendo trazer conteúdos mais significativos, porque o Instagram virou uma plataforma de conteúdo. Tem muita gente ganhando dinheiro no Instagram, por exemplo, vendendo cursos. Mas essa pessoa que te vende um curso, ela te fala assim, ó, eu tenho não sei quantas mil formações. Ela tem mesmo? Você foi ver se ela tem? Entende? Então, assim, todas essas coisas, não. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles estão mais vulneráveis a isso. Hoje, por exemplo, ontem eu estava vendo uma matéria que estava indicando que os nossos jovens estão desistindo do curso superior. Eu acredito. Eles estão desistindo do curso superior porque eles acreditam que empreender
o que é muito louvável, eu também empreendo, vai ser mais exitoso para eles do que passar 4 anos, 5 anos numa universidade. Hoje a gente questiona o saber universal que veio lá da Paideia, que veio lá da Grécia, o modelo educacional, o currículo, ele é o mais estático no mundo possível, né? Muda assim, a gente nem percebe. Então, com esse boom de informação e esse boom de você precisa ganhar dinheiro, você precisa ser uma pessoa ativa, as pessoas estão adoecendo, sabe por quê? E estão colocando outras para adoecer também. Empreender não é para todo mundo. Não cabe também a nível de sociedade, a nível de mundo, a nível de produção, todo mundo empreendendo. Ainda não cabe, não existe esse modelo. Então, a gente precisa entender qual é a nossa vocação também. Para entender qual é a nossa vocação, a gente precisa de tempo, a gente precisa estudar vários saberes. Não adianta nada eu saber muito vender, mas eu não entender das relações do mundo. Eu preciso entender das relações do mundo. Então, o conhecimento básico, ele é necessário. Aqui, pontuei sobre isso, mas agora eu vou para um outro ponto. A gente está falando de rotina, eu já estou falando de comportamento. Mas é muito importante falar sobre isso, porque hoje, nas redes sociais, dependendo do pai e da mãe, dependendo dessas atitudes e destas próprias disciplinas que muitas vezes não se dá naquele momento e deixa vago, não é toda mãe que está observando, não é toda mãe que está vendo o que está acontecendo. Pegar o discurso dos outros. Nós temos bebês, crianças, adolescentes, adultos e pessoas da terceira idade vendo tudo nas redes sociais. Exato, era nesse ponto que eu ia chegar. O que está acontecendo agora? Por que é que os nossos jovens não estão suportando os 4 anos de universidade? O desenvolvimento da nossa atenção está cada vez mais precário. Todo mundo que trabalha em caráter híbrido sabe o que está acontecendo. A gente tem mais dificuldade para concentrar, tem mais dificuldade para focar no que precisa fazer, tem que ter um estímulo extra. Imagine tudo isso na mente, em desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Então, o que está acontecendo? Nossos adolescentes não estão suportando um curso de 4, 5 anos, porque estão também ligados aos vícios da tela, aos vícios das plataformas, os jogos online. Tudo muito rápido. Hoje nós já temos pesquisas que nos pontuam que os nossos jovens estão, em grande maioria, apostando na internet. Os nossos idosos apostando na internet. Então, isso é muito preocupante. Agora, quando a gente fala nisso, vamos pensar no debate ético sobre isso. Está acontecendo? Porque isso também é comercial. Então, quando existe o capital, a gente precisa refletir com mais atenção. Verdade. Olha, tá tudo muito confuso. Sim. E tá tudo muito perigoso. E todos nós estamos aprendendo a aprender. Verdade. Até as nossas crianças, elas querem fazer uma pergunta com uma palavra apenas. Elas chegam, mãe, o que significa isso? Depende. O que a tua história tá dizendo? O que ela tá falando? Bora ver. Não, deixa. Como é que é, menino? Volte bem aqui. Isso é falta de repertório. Eu quero entender o que você está pesquisando e o que você quer saber. Porque essa sua palavra, ela pode significar muitas coisas. Depende da história que você está lendo. Eu preciso entender. Se é uma mãe que diz, então tá bom, e sai. Fica por isso mesmo. Gente, isso é falta de repertório. Isso é muito sério, sabe, Renata? Sim, Andréia. Andréia. Quem é Eita, Renata. Andréia, isso é muito sério, Andréia. A gente não pode deixar isso passar em branco. Tem muita gente deixando passar. Gente, a fase da infância é uma fase que a gente precisa dialogar muito com as nossas crianças. O bebê precisa escutar muito, viu? Escutar história, escutar você falando. Você tá dando a comidinha pro bebê. Será que a tua babá tá perguntando pro teu bebê, tá gostosa essa comidinha? Olha esse suco, vamos tomar? Come, que menino, gostoso. come logo, ou o teu bebê tá na frente da televisão, ou tá com o celularzinho dela assistindo o Mundubita enquanto ela tá colocando a comida na boca do teu bebê e ele nem percebe que ele tá abrindo a boca e engolindo. Andréia, o nosso querido Ed fez uma pergunta. Até para ouvir um áudio de 1 minuto, escuta no modo acelerado. Não é nem uma pergunta, ele tá fazendo um comentário aqui. Mas é verdade. É verdade. As pessoas estão impacientes com informação que você precisa ler para entender, para não julgar, para não pré-julgar, para você aprender, porque essa questão, esses vídeos, tá tudo muito acelerado, tá tudo muito assim. Você vê aquele videozinho, só um pedacinho, dali já sai um julgamento gigantesco. É como você disse, você não conhece a história, você não conhece as pessoas, você não sabe de mais nada e tá tudo muito complicado. Às vezes querem te colocar numa situação de que
Ah, não entende nada. Olha, não está atualizado. O áudio, ele na plataforma, ele não cabe em todas as ocasiões, mas, por exemplo, a gente sabe que o nível de compreensão está muito deficitário hoje. Nós temos, em grande maioria, as pessoas que não compreendem o que estão lendo, que não conseguem interpretar minimamente. Isso é um fato, é um dado. Estou falando de um dado no nosso Brasil, certo? Então, você imagina que pela internet, nas plataformas virtuais, a animosidade, ela é mais latente. Por quê? Porque a pessoa leu ali uma frase direta, ela acha que a outra pessoa respondeu de maneira ríspida, porque ela leu de acordo com o que ela está pensando. Então, quando você lança a mão do áudio, lá no áudio a pessoa vai escutar a tua entonação, ela vai perceber como é que você está dizendo. Contudo, se esse áudio está acelerado em 2 vezes, ela não vai perceber isso não. Por quê? Porque a plataforma digital, ela é robotizada. Não existe essa coisa de entonação, isso é humano. E aí eu volto lá para o bebê, lá para a aquisição da linguagem. Por que que o bebê precisa da mãe, do pai, das pessoas que estão com ele, das babás, conversando com eles, falando de maneira adequada, corretamente, utilizando uma entonação com perfeição? Se é hora de dormir, a minha voz está mais tranquila. Se eu estou brincando, a minha voz se demonstra mais agitada. Se eu estou querendo chamar a criança para fazer uma coisa, a criança percebe o entusiasmo na minha voz. Isso a plataforma não consegue trazer pra gente. Isso é muito sério. Muito sério. Muito sério, sabe, André? E aí a gente fica extremamente preocupada, porque cada hora que passa vai ficando mais difícil. Então, há uma necessidade muito grande das próprias autoridades do mundo. Olha a nossa imagem aí. Nós estamos vendo crianças testando, experimentando. Gente, isso é inato. Testar, experimentar, querer provar o mundo todinho até aprender que o mundo é uma coisa grande, que tem um monte de coisa para aprender nele. Isso é próprio, isso é nosso. Isso é nosso. Se a gente, em meio à nossa comodidade, deixar de observar essas pequenas habilidades que nos tornam adultos funcionais, eu não sei o que pode acontecer também conosco, não é sei. Verdade? Agora, está sendo tudo muito alertado, muito explicado, muito demonstrado. A Andréia está toda semana, pode-se dizer, avisando, informando. E eu tô percebendo o seguinte, que quem for inteligente vai à busca, aprenda. Dá trabalho, gente, dá trabalho, aprenda. Não é fácil, até porque as nossas famílias, elas estão precisando de orientação, elas estão destruídas, elas estão preocupadas, sabe? Quando a gente começou a entregar, por exemplo, smartphone para os nossos filhos, a gente não tinha nas mãos esses dados que nós temos hoje. Entende? Então, tudo isso é muito preocupante. As nossas famílias, elas estão precisando de orientação parental, elas estão buscando ajuda dos profissionais. Então, nós precisamos nos unir em favor da nossa humanidade. Verdade. Andréia, eu acho que a gente mostrou muito mais do que era para mostrar. Vamos falar de rotina, já saímos. Tem tudo a ver, né? Porque a gente sabe que esse cotidiano faz parte de toda essa informação que você trouxe, né? Tanto do lado cognitivo também como emocional. Sim. E a gente está aqui realmente para ajudar, né? Mostrar que tem o lado da educação, mas tem o lado que começa dentro de casa. E as emoções, elas são preponderantes nesse processo. E esse desenvolvimento se faz necessário. Exatamente. Então, quando a gente traz uma neuroeducadora, educação começa dentro de casa. Todos os agentes envolvidos no desenvolvimento daquela criança, na orientação daquele adolescente, são responsáveis por isso. A gente precisa entender dessa forma, a gente precisa também entender enquanto pais, tios, avós, professores, que nós somos a inspiração das nossas crianças. As nossas crianças, por exemplo, na escola, elas aprendem sim melhor quando elas admiram o professor. Sim. Elas aprendem, não é a melhor tecnologia ou a melhor metodologia ativa, é gostar daquele sujeito que está ali te puxando, te chamando. Então, o exemplo, ele é uma base muito importante. E admirar quem está dando o exemplo é sentencioso. Andréia, muito obrigada por você estar aqui mais uma vez com a gente. E, se possível, vamos colocar aí o Instagram da Andréia, tá? Pronto. andreakiss.neuroedu. Andréia sem I, viu? Não vai errar meu nome, não. Pronto. E você quer saber quem é essa Renata, né? Quem é essa Renata? Quem é essa Renata? Ora mais. Andréia, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Um abraço em todos.